Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que vai se dedicar a analisar os efeitos do projeto de lei 4330, que amplia os efeitos da terceirização nas relações de trabalho. Para esse programa, nós teremos a participação do procurador Hélder Amorim, do Ministério Público do Trabalho, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, uma satisfação imensa. Procurador, o Senado começou a discutir com muita força sobre esse tema, que já vem provocando ampla polêmica. Foi aprovado na Câmara há alguns dias, e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa convocou uma audiência pública com especialistas, e o senhor esteve aí representado. Na sua visão, o principal efeito que deve ser analisado e tratado pela sociedade dessa proposta 4330, qual é? Bem, primeiramente, muito obrigado. Agradeço em nome do Ministério Público do Trabalho pelo convite para participar desse debate que envolve interesse de toda a sociedade brasileira. O Ministério Público do Trabalho tem posição firme a respeito dessa temática da terceirização e principalmente quando diz respeito ao PL 4.330, que propõe em seu texto, cujo texto base já foi aprovado, inclusive pela Câmara dos Deputados, né? Haverá uma votação agora dos destaques, mas o texto básico, posso assegurar, ele contempla um aspecto com o qual o Ministério Público do Trabalho não concorda, por entender que é inconstitucional. E qual é? É a permissão da terceirização nas atividades finalísticas da empresa. O que vem a ser isso? Porque nós estamos falando para um conjunto social amplo e é preciso, portanto, dar uma explicação bem clara aos nossos telespectadores. Pois bem, a terceirização é um processo antigo, assim, da década de 80 e acirrou-se na década de 1990, esse mecanismo que é o da subcontratação da mão de obra através de uma terceira empresa e, por isso, o nome terceirização. Bem, diante dessa nova realidade, não havendo uma legislação disciplinadora sobre essa realidade, a Justiça do Trabalho, especificamente o Tribunal Superior do Trabalho, início da década de 1990, editou uma súmula de jurisprudência, a súmula de número 331, né, em que praticamente a Justiça do Trabalho fez uma cláusula compromissória, fez um consenso, permitiu a terceirização nas atividades meio. Quais são? As atividades de apoio administrativo, como, por exemplo, atividades de transporte numa metalúrgica, atividade de telefonia numa empresa, por exemplo, industrial, as atividades de conservação e limpeza, né, nas entidades em geral, são consideradas atividades de apoio administrativo porque elas não integram o centro da vocação empresarial. Já a atividade fim é toda atividade que constitui a vocação essencial da empresa, o motivo pelo qual a empresa passou a existir, passou a atuar no mercado. A atividade fim, portanto, é o centro de toda a atividade empresarial. Agora, a argumentação que está apoiada a essa tese do Ministério do Trabalho é especificamente na constitucionalidade da proposta. O Ministério entende que ela é inconstitucional por razões de que na Constituição haveriam estabelecidas já aquelas pedras fundamentais do direito, de questões que não se podem tocar, chamadas cláusulas pétreas, né? Nesse caso, essa também seria uma? Bem, o Ministério Público do Trabalho, na verdade, já constrói, de certa forma, ajuda a construir o pensamento jurisprudencial perante a Justiça do Trabalho em sua atuação há mais de 20 anos, atuando exatamente na fiscalização né, das empresas e principalmente no combate às fraudes nas relações de emprego, porque o Ministério Público do Trabalho defende os direitos sociais dos trabalhadores. Essa é a sua missão institucional. Então, há mais de 20 anos, nós constatamos que a terceirização utilizada de forma desregrada, né, e principalmente com a finalidade de reduzir custos do trabalho, ela tem sido utilizada como instrumento de fraude. Com base nessa experiência, é que o Ministério Público, certamente, depois de mais de 20 anos de atuação nessa área, vem consolidando o seu pensamento,
no sentido de que a terceirização na atividade fim da empresa, naquelas atividades centrais, ela viola o regime constitucional de proteção social do trabalhador. É um regime que está instituído no artigo 7º da Constituição e que envolve, portanto, os chamados direitos fundamentais dos trabalhadores. Porque, veja, a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição a trazer os direitos dos trabalhadores para o capítulo dos direitos fundamentais, né? Tornando os direitos fundamentais, a relação de emprego direta com o beneficiário final da mão de obra é uma garantia constitucional. E por que garantia? Porque a terceirização, ao interceptar, ao entrar na relação entre o trabalhador e o beneficiário final da mão de obra, ela rebaixa todo o sistema de garantias do trabalhador. Por exemplo, ela diminui remuneração. E necessariamente tem que reduzir, porque é na redução da remuneração que há a vantagem lucrativa da empresa tomadora e também a margem de lucro da empresa de terceirização. Ela aumenta a jornada de trabalho naturalmente. Ela impede o trabalhador de se beneficiar de acordos e convenções coletivas celebradas pelo sindicato ligado à categoria econômica desse tomador de serviços. Né? Há inibição também para a Associação Sindical dos Trabalhadores. Dos trabalhadores. Por quê? Terceirizados. Terceirizados porque eles, na verdade, passam a ser vinculados a sindicatos de empresas prestadoras de serviço e deixam de ter o vínculo de solidariedade com os trabalhadores que prestam serviços naquela mesma empresa para a qual ele continua prestando o seu trabalho. O que debilitaria a ação da classe trabalhadora organizada. Porque o direito de sindicalização, o direito de coalizão profissional é um direito constitucional previsto no artigo 8º da Constituição. Tal como o direito de greve, por exemplo. O direito de greve fica profundamente prejudicado. Veja, uma empresa que, com base no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Até o momento. Até este momento, e trabalhando em hipótese. Nós também acreditamos que ainda essa Casa, o Senado, possa rever esse projeto de lei, né, e que possa reverter esse quadro, assim o esperamos. Mas, partindo da hipótese do que foi aprovado na Câmara dos Deputados, uma empresa que possa terceirizar todas as suas atividades é uma empresa que pode inviabilizar qualquer movimento grevista, né? Basta que a categoria ela se mobilize em greve por uma reivindicação, que a empresa, lógico, aceitando as reivindicações, depois da greve, prontamente ela dispensa os seus empregados e passa a contratar trabalhadores terceirizados que não estão mais vinculados, portanto, a essa categoria. E tanto o direito de associação sindical como o direito de greve são instrumentos de defesa da classe trabalhadora, resguardados em quaisquer constituições de regimes democráticos. Com certeza. Aliás, o direito de greve e o direito de coalizão profissional é, na verdade, o germe, o início, né? Digamos assim, é a semente filosófica de todo o direito do trabalho. O direito do trabalho secular não nasce da concessão de direitos pelo Estado, nasce da reivindicação de direitos pela classe trabalhadora oprimida. Em forma de conquista, portanto. Em forma de conquistas e por meio da coalizão profissional. Quando a terceirização se radicaliza para a atividade fim, ele mata a semente do direito do trabalho, que é o direito de resistência e é o direito de greve. Como esse tema, procurador, tem suscitado uma grande polêmica, especialistas, mas também não especialistas, não só da área política, mas também atores já fizeram aí um posicionamento, um vídeo, atores conhecidos de telenovelas, né? Vale a pena lembrar que muitos desses direitos foram consolidados lá atrás, quando do advento da CLT, na década de 40, na era Vargas. Exatamente. E ali muitos direitos foram finalmente reconhecidos pela sociedade na forma de lei. Será que nós estaríamos diante de uma hipótese, como dizem alguns dos analistas, de um retrocesso não apenas constitucional, como o senhor tem apontado no seu raciocínio, mas também num retrocesso do ponto de vista civilizatório e laboral? Profundamente. A sua colocação é extremamente pertinente. A radicalização da terceirização na atividade finalística constitui, para nós do Ministério Público do Trabalho, o maior retrocesso social da história do Brasil,
né, da história do país, e digo mais, ela constitui a maior flexibilização da CLT desde o seu nascimento. Nenhuma outra iniciativa legislativa nos mais de 70 anos de existência da CLT teve a ousadia de subverter a ordem de proteção do trabalhador. Nunca se chegou a tanto, a ponto de que hoje nós consideramos que, se esse projeto for aprovado, ele já desregulamentou a CLT, porque os direitos dos trabalhadores terceirizados são direitos que, embora possuam o rótulo, a embalagem de direitos protetivos, são rótulos com pouca substância. Por quê? Porque a densidade protetiva, a qualidade protetiva desse direito é muito menor. Né? Ela se debilita. Né? Debilita, é como, eu diria, como um remédio que promete na bula uma cura, mas o conteúdo é outro. Cujo conteúdo não tem substância para oferecer essa proteção. A cura é a proteção, é a lei, porque o direito do trabalho, na verdade, constitui-se, né, num conjunto de normas, princípios e normas que interferem na relação entre empregado e empregador para conferir uma superioridade jurídica ao trabalhador por conta da sua inferioridade econômica. Então, é a lei que liberta quando a relação jurídica, enfim, de desigualdade escraviza. O direito do trabalho se torna, numa situação como esta, em que se pode terceirizar tudo, se torna um direito enfraquecido na sua qualidade protetiva. Isso constitui o maior retrocesso social da história da nossa República. Curioso é que muitos especialistas vinham analisando também, comparando com países da Europa, que no pós-guerra consolidaram uma série de direitos laborais e sociais inscritos no assim chamado estado do bem-estar social. Sim. E que estão sendo, pouco a pouco, também demolidos. E se diferenciava que muitos países da América Latina estavam, ao contrário do que lá acontece na Europa, ao invés de perderem direitos, estavam agregando direitos do trabalho, direitos sociais, como mesmo no Brasil, o direito das empregadas domésticas está se ampliando, da licença maternidade está se ampliando, mesmo no Brasil. Se esse projeto vier a ser aprovado, nós teremos aí um enfraquecimento desse discurso de que lá na Europa perde-se direito e aqui na América Latina, no conjunto, estaríamos ampliando. É um enfraquecimento também do discurso político. Acho que, na verdade, esse discurso político não tem fundamento. Porque, veja bem, na verdade, o Brasil nunca conquistou seu Estado social, verdadeiramente. Nós tivemos alguns anos agora, até o ano de 2013, alguns anos de experiência de ganho real na remuneração do trabalhador, o que ainda não alcançou um patamar sequer distante dos patamares conquistados na Europa nos anos áureos. Isso se refere à valorização do salário mínimo? Do salário mínimo, da valorização real do salário mínimo, que é um elemento fundamental para a melhoria da renda do trabalhador. Que ainda não recuperou o valor que tinha na sua origem. Na sua origem, então... Na década de 40. Na década de 40, nós nunca tivemos um estado de bem-estar social implementado, até porque no Brasil nós não temos uma rede de serviços públicos e nunca tivemos uma rede de serviços, de garantias e comodidades públicas que pudesse compensar, por exemplo, no Brasil, a baixa remuneração. Quando na Europa há uma conquista que ainda não se esvaziou, apesar do enfraquecimento do modelo de estado de bem-estar social. Tem havido uma certa diluição. Não? Há uma certa debilitação, há diluição, há debilitação. Espanha, Portugal, exatamente. França. Mas ainda assim existe uma cultura de serviços públicos de qualidade que atende o cidadão, né? E, por exemplo, a questão relativa à educação, ao transporte, que atende o cidadão de tal forma que compensa eventuais perdas. Bem, não estou afirmando que seja uma compensação justa, mas que, de alguma forma, historicamente, gera um menor impacto das perdas relativas à remuneração e também da fragilidade do mercado de trabalho. Há que agregar que o desemprego lá hoje é maior do que aqui, a taxa. Exatamente. Eles estão com desemprego na Espanha, em Portugal e França elevados demasiadamente em relação ao Brasil. Né? Em relação ao Brasil. Mas o discurso do emprego associado à terceirização também é um discurso sem fundamento. Porque, veja só, nós temos na terceirização um dado que é empírico, facilmente verificável. O terceirizado
trabalha mais. O terceirizado tem jornada superior ao trabalhador diretamente vinculado à empresa. Menos segurança no emprego. Também. Menos segurança. É um outro dado sobre o qual eu gostaria de tratar à parte. Mas ele tem uma jornada superior, né? Veja, se houver a substituição de trabalhadores empregados diretos por trabalhadores terceirizados, proporcionalmente nós teremos um aumento médio da jornada de trabalho, que hoje o DIEESE calcula numa média de 3 horas por semana. Isso é muito, considerando um universo de 34 milhões de trabalhadores que hoje estão submetidos à relação direta com as empresas. Nós temos uma média de 12 milhões, sem apurar os trabalhadores rurais, mas os trabalhadores urbanos, 12 milhões de terceirizados, um pouco mais de 34 milhões de empregados vinculados diretamente às empresas. Talvez aí valha a pena fazer a ressalva, né, procurador, salvo engano, de que é muito mais difícil a fiscalização no universo dos trabalhadores terceirizados. Profundamente. Então, os números podem ser muito mais graves. Muito mais graves do que nós Esses são os números disponíveis. Os disponíveis, exatamente. E veja, o aumento da jornada de trabalho será um elemento que impactará na criação de novos postos de trabalho, porque significa menos postos de trabalho serão necessários para a realização das mesmas atividades. Nós não acreditamos que essa seja a solução para a melhoria, por exemplo, do custo final do produto, com o rebaixamento de direitos do trabalhador, com o empobrecimento do trabalhador e, principalmente, com a violação dos seus direitos fundamentais. Agora, vamos tocar, nesse momento, em diante, a questão da fiscalização, porque uma autoridade como o senhor, eu conheço os documentos do Ministério Público do Trabalho sobre as dificuldades enormes para a realização de uma fiscalização efetiva no Brasil, dado ao desaparelhamento do Estado, fundamentalmente, o que torna muito vulnerável a situação do trabalhador, em particular aquele terceirizado. Mas há propostas no sentido de admitir uma ampliação em tese, em alguns setores, mas se nós não temos sequer capacidade de fiscalizar o que hoje imagina se houver ampliação, não haveria, portanto, mais vulnerabilidade para a classe trabalhadora ou contra a classe trabalhadora terceirizada? Também nesse aspecto que você pontua, nós teremos uma imensa vulnerabilidade. Corretíssima a sua proposição. Pelo seguinte, a inspeção do trabalho no Brasil está praticamente sucateada. Sucateada. O Ministério Público do Trabalho atua em parceria direta com o Ministério do Trabalho por meio da inspeção do trabalho, né? Os auditores fiscais do trabalho, que na verdade realizam as inspeções, elaboram os relatórios e remetem ao Ministério Público. Nós também temos um quadro de servidores muito reduzido, de servidores que são peritos, que analisam os elementos de prova que nós colhemos também diretamente. Mas há uma estimativa de quanto deveria ser o número desse contingente mínimo? Mínimo, eu não saberia hoje, por exemplo, lhe afirmar, certamente o Sindicato dos Auditores Fiscais teria essa informação. Mas o número hoje é irrisório e corresponde certamente a menos de 10% da necessidade de auditores fiscais no país. Então, veja, com esse contingente reduzido, com essa estrutura sucateada, ainda assim, nós atuamos, Ministério do Trabalho fazendo a sua parte, né, na esfera administrativa, e o Ministério Público colhendo essas informações tem, lógico, firmado inúmeros termos de compromisso, porque é natural, aquelas empresas que fiscalizadas, estando irregulares, aceitem firmar conosco os termos de compromisso, evitam uma demanda, mas geralmente no tema da fraude, e a terceirização é um tema que diz respeito à fraude, há uma vontade deliberada de diminuir o custo da produção e, portanto, de violar a relação de emprego. Geralmente, nesses temas, o termo de compromisso ele é dificilmente firmado. Por isso que o Ministério Público ajuiza as ações civis públicas, pedindo à Justiça do Trabalho que reconheça a ilicitude da terceirização e, principalmente, que reconheça o vínculo direto dos trabalhadores com a tomadora. Quando nós combatemos a terceirização ilícita, não fazemos com nítido propósito de combater ideologicamente, não. Nossa atuação é técnica, atuação absolutamente técnica, porque a nossa função é inserir o trabalhador na relação direta
com a empresa beneficiária da sua mão de obra no círculo de suas atividades finalísticas. Ou seja, é baseado na constatação de uma realidade precária, o exercício do trabalho terceirizado. Justificada, inclusive, em dados que demonstram a precarização. Eu peço licença para falar a respeito dessa cartilha que o Ministério Público do Trabalho elaborou agora no ano de 2014 e que traz 50 exemplos de ações para proteção do emprego na atividade fim da empresa. Perfeito. Então, 50 casos de ações civis públicas em vários setores da economia, demonstrando, inclusive nos casos, as razões pelas quais o MPT teve que atuar. Porque nessas situações houve fraude constatada à relação de emprego, houve o intuito, o propósito deliberado de reduzir o patamar de direitos dos trabalhadores. Mas o elemento que mais chama atenção ao Ministério Público do Trabalho é, na verdade, a precarização do meio ambiente de trabalho. Esse é um caso... As condições de insalubridade, portanto, afetando a saúde e a segurança do trabalhador. Do próprio trabalhador. Os dados do Diese demonstram que entre 2006 e 2008, por exemplo, houve 293 acidentes fatais somente no país, no setor de distribuição de energia elétrica, que é um setor com alto índice de riscos de acidentes. Desses 298 acidentes, 80% foi com trabalhadores terceirizados. São estatísticas que não dão da margem a devaneios, as coisas são concretas. Falam por si mesmas. Né? Hoje se apura que, em média de 80% dos acidentes de trabalho no Brasil, comparando empresas que têm atividades terceirizadas e não terceirizadas, é bom que se diga, né? Nesse universo, 80% dos acidentes acontece com quem? Com o trabalhador. Ou seja, a terceirização está associada, portanto, à falta de segurança para o exercício do trabalho. E tem uma razão muito lógica para isso, muito lógica. A terceirização, ao remeter o serviço, assim chamado, ao mercado, para depois esse serviço ser contratado pela empresa pelo menor preço, porque é uma lógica concorrencial de mercado, a terceirização reduz a capacidade de investimento dessa empresa contratada, empresa de terceirização, em meio ambiente do trabalho. Porque o custo do meio ambiente é muito caro. É caro elaborar um programa de prevenção, identificar os riscos, fazer o monitoramento e a prevenção de riscos é uma atividade extremamente cara. Por isso que a terceirização na atividade fim só vem a agravar todas essas dificuldades e precariedades que nós já constatamos na atividade meio. Procurador Hélder Amorim, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidadania. Estaremos sempre de portas abertas para discutir esses e outros temas vinculados ao exercício do trabalho no Brasil. Obrigado mesmo pela presença. Muito obrigado. O Ministério Público do Trabalho agradece e se disponibiliza a participar sempre que convidado. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas ao nosso trabalho, está aí na telinha uma forma de fazê-lo. 0800 61 2211. Ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou os demais programas da TV Senado, também está na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.